Agora a gente fala com Lorival Santana, nosso editor internacional, para já tentar olhar qual vai ser a resposta iraniana a esse anúncio feito por Donald Trump. Até que ponto o Irã aceitaria esse cessar-fogo com essa condição, Lorival, de reabertura do Estreito de Hormuz? Boa noite. Boa noite. Bom, o Irã já teve um ganho estratégico extraordinário, né? Porque o presidente Trump aceitou uma proposta do governo paquistanês, sem ouvir a resposta do Irã, abriu mão do seu ultimato. É um ultimato que ele vem fazendo desde o dia 21 de março. Já faz 17 dias que ele vem adiando os seus ultimatos, o que representa uma enorme perda de credibilidade. Mas quando o Paquistão propõe que o Irã aceite suspender o fechamento do Estreito de Hormuz por 2 semanas em troca de um cessar-fogo e do fim dessas ameaças de Trump, o Paquistão e a comunidade internacional estão aceitando que o Irã tem o controle sobre o Estreito de Hormuz, porque é algo então que o mundo negocia com o Irã, aceita a legitimidade dessa realidade. Mas o Irã sabe que se ele abrir o Estreito de Hormuz, ele não consegue mais fechar, porque as forças americanas que estão presentes lá, forças anfíbias, forças navais, um terceiro porta-aviões a caminho, uma grande, como se diz, armada aérea, foi o nome dado àquela operação de 150 aeronaves que resgatou os 2 tripulantes americanos. Essa presença formidável de força de ativos militares será capaz de retomar o Estreito de Hormuz, caso o Irã o abra. Então, o Irã vai procurar capitalizar ao máximo esse momento, que é um momento de enorme vitória geoestratégica para o Irã, né? Os Estados Unidos recuando sucessivamente e depois de fazer os apelos e as ameaças mais dramáticas, falando que a civilização vai morrer, a civilização que é, na verdade, a civilização persa, que tem 2.500 anos, e também os Estados Unidos encampando uma guerra santa, né, porque o Pete Hegseth e o próprio Trump associaram a guerra à Páscoa, a situação de enfrentar o Irã, a sobrevivência dos tripulantes, a mensagem do coronel, Deus é bom. O Pete Hegseth ontem fez toda uma liturgia, literalmente, em torno disso. Então, agora é uma guerra santa, né, entre uma potência judaico-cristã, uma aliança judaico-cristã e uma teocracia, exatamente como o Irã sempre disse. Então, isso tem uma vitória também em termos de narrativa muito grande, porque o que o Irã disse foi confirmado pelos americanos, de que há uma campanha judaico-cristã para destruir o Islã, e ainda mais com a mensagem de ontem do Trump, né, que falava um palavrão e fazia uma piada com o Deus Allah, né, com o nome de Deus em árabe, enfim, uma série de erros em termos de narrativas que demonstram um desespero, um despreparo e um improviso. O Irã não precisou responder. Hoje eu estive em contato, todos os dias estou em contato com uma fonte no governo iraniano que me disse: nós continuamos exatamente com a mesma posição. As nossas condições são claras, não mudou nada e não está havendo negociação. Não está havendo negociação. Então, é puramente um movimento do Trump, que coloca um ultimato e depois cria os motivos para sair desse ultimato. A Reuters acabou de divulgar, Lorival, que o Irã confirmou que as negociações com os Estados Unidos vão ser realizadas em Islamabad, no Paquistão, para finalizar um possível acordo, isso num prazo de 15 dias, que bate exatamente com as 2 semanas dadas por Donald Trump. A data de começo dessa conversa, segundo a agência de notícias Reuters, do lado iraniano, começaria na sexta-feira, dia 10 de abril. Aí eu pergunto, Lorival, aparentemente estamos caminhando para um cessar-fogo ou para algo até maior? Um início de um processo de paz aqui. É uma excelente notícia, mas Trump diz que já está em negociação com um lado do regime iraniano mais maleável, mais aberto a conversas. Até que ponto isso é verdade? Nós não temos nenhum sinal de que isso seja verdade. De dentro do regime iraniano, isso não é confirmado, né? Ele sugere que seria o Mohammad Ghalibaf, que é o presidente do parlamento, mas os iranianos não confirmam que haja qualquer tipo de negociação até hoje.
direta e tinha acabado a negociação indireta também, né? Lembrando que esse bombardeio começou no dia 28 de fevereiro, quando sim eles estavam negociando, quase diretamente, Irã e Estados Unidos. Então, o Irã desde então se recusou a negociar com os Estados Unidos. O Irã pode agora chegar à conclusão de que já alcançou o seu objetivo. Qual era o objetivo do Irã? Elevar ao máximo o custo dessa guerra contra o Irã para os Estados Unidos, para que nenhum outro país ataque o Irã novamente. Esse é o objetivo central do Irã e ele está disposto a pagar um preço altíssimo por isso, que é a destruição da infraestrutura, a morte de milhares de pessoas e a decapitação do próprio regime. Agora que ficou claro que o presidente Trump cedeu, né, não consegue impor os seus ultimatos, não consegue efetuar as suas ameaças, o Irã vai ganhar tempo e vai procurar capitalizar ao máximo essa situação e aí finalmente negociar nos termos iranianos. E aí sim, o que o Irã chama de um protocolo para o Estreito de Hormuz pode ser finalmente uma abertura desse Estreito de Hormuz, desde que haja compromissos de não mais atacar o Irã, de reparar pelos danos da guerra, de permitir que ele tenha o seu arsenal de mísseis convencionais e o seu programa nuclear pacífico.